Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao estudo então de equilíbrios ácido-base. Nós vamos falar hoje sobre o grau de ionização dessas substâncias quando em solução aquosa. O grau de ionização ele é um parâmetro importante dentro do estudo de soluções ácido-base porque ele corresponde à expressão da quantidade de ácido ou base que se encontra ionizado em solução, ou seja, o quanto desse ácido ou dessa base que quando em contato com a água, falando de soluções aquosas, vai se ionizar. Então a gente consegue calcular essa porcentagem de ionização. E aí nós temos dois casos distintos, os ácidos e bases considerados fortes, e ácidos e bases considerados fracos, tá? De um modo geral, ácidos que são fortes, ao entrar em contato com a água, a partir do momento que nós preparamos a solução, eles se ionizam quase que completamente. Esse primeiro exemplo aqui mostra que o ácido HA, em contato com a solução aquosa, ele ionizou formando o cátion H+, e a base conjugada A-. Tá? Então, ácidos fortes, que é o caso desse exemplo, tá? Eles estão completamente ionizados. Tá? Obviamente que existem classificações de ácidos fortes, moderados e fracos, que isso também está relacionado com o grau de ionização dessas substâncias. Nós vamos tratar aqui, neste caso, como sendo ácidos fortes aqueles que estão completamente ionizados. Embora haja algumas classificações que considerem ácido forte toda substância ácida que se encontra num grau de ionização superior a 50%. Tá? Mas aqui nós vamos tratar como sendo 100% ionizados. Tá? A outra situação que nós temos é a situação dos ácidos fracos. Tá? Então temos aqui também um ácido hipotético HA. Em contato com a água, o que acontece? Ele vai ionizar parcialmente, ou seja, ainda vai permanecer em solução uma quantidade dele na sua forma associada e uma pequena quantidade dos íons provenientes da estrutura desse ácido. Tá? Isso aqui corresponde a um ácido fraco. O ácido fraco ele está parcialmente ionizado. O ácido fraco ele é considerado quando ele tem mais ou menos essa porcentagem de ionização até uns 5%. Ácidos fracos realmente se ionizam pouco. Lembrando que aqui nós representamos essa reação química com uma flecha de um único sentido. Então aqui seria um ácido forte. E aqui nós temos uma condição de equilíbrio formando H+ e A-, mas nós temos aqui a seta de sentido duplo, para indicar que nós temos uma condição de equilíbrio. E como que a gente define matematicamente o grau de ionização, já que é uma conta que nós fazemos para expressar a porcentagem de ácido que está ionizado? O grau de ionização ele é representado pela letra grega alfa. Tá? Corresponde então ao grau de ionização. O grau de ionização é uma razão, tá? Entre o número de espécies ionizadas em solução pelo número total de espécies em solução. Tá? Se eu quiser expressar numa forma de porcentagem, eu vou multiplicar aqui por 100. Tá? Então, esse é o que nós definimos como grau de ionização. O número de espécies ionizadas pelo número total de espécies presentes. Tá? Como que a gente calcula isso na prática? Tomando como exemplo os exercícios que foram mostrados nos vídeos anteriores sobre o cálculo de pH de ácidos e bases fracas, tá? Nós vamos adotar esses mesmos exercícios para calcular o grau de ionização das espécies. Então, veja só nesse primeiro exemplo, nós temos um ácido fraco que
que é o ácido cianídrico, tá? Numa solução de 0,1 mol por litro, e a constante de ionização Ka, 7,2 vezes 10 a menos 10. Bom, no cálculo de ionização dos ácidos, a gente considera a seguinte expressão, tá? Nós queremos saber a quantidade da espécie que está ionizada, então a gente representa aqui o A-, vai ser a concentração da base conjugada pela concentração total do ácido vezes 100. Para esse exemplo em específico, né, nós temos aqui que a base conjugada é o cianeto. Então, nós vamos pegar a concentração de cianeto dividido pela concentração analítica do ácido cianídrico vezes 100. Isso vai nos dar o grau de ionização desse ácido, tá? Como nós estamos tomando como exemplo o exercício que foi resolvido no vídeo anterior, o que nós vamos fazer é justamente já pegar as concentrações que foram determinadas lá. A concentração de HCN determinada, que é exatamente igual à concentração de H+, foi de 8,46 vezes 10 a menos 6. Okay? Aqui nós temos que a concentração analítica do HCN é igual a 0,1 mol por litro. Se nós substituirmos, então, a concentração do CN- e a concentração do HCN nessa expressão e multiplicar por 100, nós vamos ter que o grau de ionização do ácido, neste caso, foi 0,0084%. Ou seja, é um grau de ionização muito baixo para esse ácido. Esse ácido é considerado um ácido fraco, né? Então, isso nos indica que esse ácido preferencialmente permanece na sua forma molecular e não na forma da sua base conjugada. Vamos fazer o mesmo exemplo no caso da amônia, que também foi resolvido no vídeo anterior, tá? Nesse caso, como nós temos uma base, a gente define a expressão como sendo, então, o alfa do ácido conjugado, que neste caso seria, então, a concentração do ácido conjugado dividido pela concentração analítica da base, vezes 100. Para esse exemplo em específico, tá, o ácido conjugado da amônia é o amônio. Nós teríamos, então, a concentração do NH4+, dividido pela concentração total de amônia, vezes 100. Também tirando diretamente o resultado do exercício anterior, a concentração de amônia, que é igual à concentração de OH-, naquele exercício foi igual a 1,32 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração analítica de amônia, como fala o exercício, é 0,1 mol por litro. Se nós então substituirmos esses valores na expressão, nós vamos ter que o grau de ionização para a amônia é igual a 1,32%. Vejam que no caso da amônia nós temos um grau de ionização muito superior, né, se comparado ao do ácido cianídrico. Significa que uma porcentagem maior da amônia em solução aquosa acaba formando o íon amônio, né, e consequentemente OH- na solução. Tá? Vejam que é bem simples o cálculo do grau de ionização. Não há dificuldades, né, em se fazer esse cálculo. Normalmente ele já vem associado aos exercícios ou o tratamento de soluções após o cálculo de pH, para que a gente tenha uma ideia do quanto dessa substância se ionizou em solução. Outra informação importante a partir do grau de ionização dessas espécies fracas, né, esses ácidos e bases fracas,
É justamente a compreensão da distribuição dessas espécies em função do pH. Tomando, por exemplo, então, um ácido fraco, a gente já está estudando, né? Um ácido do tipo HA está em equilíbrio em solução, formando H+, e A-. A quantidade de HA em solução ou da sua base conjugada vai depender do pH da solução, tá? Como assim? Em pHs que são muito ácidos, nós temos majoritariamente a espécie na sua forma molecular ou na sua forma associada. Então, pH ácido. Já quando nós temos um pH básico, né, essa reação tem seu equilíbrio deslocado para a direita, e aí nós vamos ter uma concentração maior da sua espécie conjugada. Então, a espécie conjugada ela é observada majoritariamente em pH básico. Tá? É possível desenharmos uma curva de distribuição dessas espécies em função do pH, que é a curva mostrada aqui. O que vai acontecer? O pH aqui ele está aumentando neste sentido, então vamos considerar que aqui seria 14 e aqui seria 0. Aqui seria a espécie 100% na sua forma e aqui 0% na sua forma, tá? Então, o que nós podemos tirar deste gráfico? Conforme vai aumentando o pH, a gente observa que uma espécie vai aumentando o seu grau de ionização em solução, enquanto que a outra vai desaparecendo da solução, tá? Inicialmente, numa solução de HA em pH muito ácido, o que nós temos é a sua forma associada, né, a sua forma molecular, e conforme o pH vai aumentando e o meio vai se tornando mais básico, nós passamos a ter a sua forma conjugada. Então, com o aumento do pH, nós vamos aumentando a concentração da forma conjugada e diminuindo a concentração da forma associada deste ácido fraco. Tá? Então, a curva dele vai caindo em função do aumento do pH, enquanto que a base conjugada vai aumentando em função do pH. Nos extremos, nós temos exatamente 100% de cada uma dessas espécies. Então, no pH 0, nós só temos o ácido na sua forma associada a HA. Já em pH 14, nós temos ele 100% na sua forma conjugada, na sua base conjugada, que é o A-. Tá? Como que essa curva é construída? Essa curva é construída a partir das informações tiradas desse equilíbrio aqui, né? Considerando esse equilíbrio, nós temos as seguintes observações. Nós temos que a constante ácida para ele é representada por essa expressão. O balanço de carga é dado por essa expressão. E o balanço de massa por essa expressão. Até aqui nenhuma novidade. Veja que o gráfico mostra o grau de ionização em função do pH. Então, nós precisamos associar os íons H+, lembra que o pH aqui, ó, menos log da concentração de H+, ou seja, então nós estamos associando o grau de ionização à quantidade de íons H+ em solução. Então, nós precisamos estabelecer uma relação entre o grau de ionização e a concentração de H+. Sabemos que para o ácido, o grau de ionização é a concentração das espécies ionizadas, então aqui pode ser a base conjugada, dividido pela concentração analítica desse ácido. O que nós vamos fazer agora são as substituições, né, dessas equações no grau de ionização para obter uma expressão que permite a construção deste gráfico de distribuição de espécies, né? Então, esse aqui é um gráfico
distribuição de espécies em função do pH. Então, inicialmente, né, nós substituímos aqui, ó, o A- corresponde a H+, e a concentração analítica é a soma das concentrações no equilíbrio do ácido e a sua espécie conjugada. Então, nós temos que o grau de ionização vai ser a concentração de H+ dividido pela concentração de HA mais a concentração de A-. Novamente, A- aqui, a gente sabe que é igual à concentração de H+. H+ dividido por HA mais H+. Precisamos agora estabelecer quem é o HA e relacioná-lo então com a quantidade que é importante para a construção da curva, que são os íons H+. Então, HA relacionado com o íon H+, ele está presente nessa expressão aqui, ó. Então, nós vamos isolar o HA e substituí-lo aqui. Com isso, a nossa expressão ficará dessa forma. Veja que nós temos aqui o A- novamente, que a gente sabe que corresponde à concentração de H+. Então, concentração de H+, concentração de H+, vezes concentração de H+, dividido por Ka, mais a concentração de H+. Simplificando, isso dá H+ ao quadrado sobre Ka mais a concentração de H+. Essa expressão ainda também está complicada, né? Ela está complexa, então a gente ainda pode simplificar. Como fazemos essa simplificação matemática? Bom, nós tentamos deixar o denominador comum aqui. O denominador vai ser Ka. Aqui vai ficar H+ ao quadrado mais Ka vezes H+. O que está dividindo passa para cá multiplicando, e aí nós vamos ter H+ vezes Ka dividido por H+ ao quadrado mais H+ vezes Ka. De forma ainda a simplificar ainda mais essa expressão, multiplico por 1 sobre H+, e aqui também vou multiplicar por 1 sobre H+. Com isso, alfa vai ser igual a Ka dividido por H+ mais Ka. Essa expressão ela pode ser usada para construir essa curva, observando que ela representa o grau de ionização, né, do ácido para a espécie conjugada, A-. Então, ela representa este lado da curva aqui. Para este lado da curva, a equação também é deduzida de forma análoga. Tá? E aí nós teríamos exatamente o inverso dessa expressão. Seria H+
dividido por H mais Ka. Por que isso é possível? Porque a soma dos dois, né, tem que ser igual a 1. Porque nós temos aqui, ó, a curva, né, o valor máximo é 1. Então, na parte em que começa a diminuir o HA e aumentar o A-, elas são complementares. A soma da concentração de um mais o outro tem que ser sempre igual a 1. Né? Nesse ponto em que eles se cruzam, né, nesse valor de pH que a gente observa aqui, esse valor de pH é exatamente o valor do pKa do ácido. Tá? Então é possível, conhecendo agora o valor da constante e assumindo várias concentrações de H+, a gente pode observar qual vai ser o comportamento desse ácido, né, em função dessa concentração de H+. Tá? E aí a gente traça essa curva. Para um ácido poliprótico futuramente, por exemplo, como o EDTA, em que ele está envolvido nas reações de complexação, conhecer a distribuição das espécies em função do pH é extremamente importante, porque às vezes você necessita de uma espécie em específico em solução. E como que você controla isso? Você pode controlar a quantidade dessa espécie pelo controle de pH dessa solução. Outra coisa importante é que, para o meio básico, as deduções são exatamente as mesmas, tá? Então, se eu fosse tratar aqui de uma solução de base, a mesma coisa, tanto a base quanto a sua espécie conjugada, a quantidade delas presente em solução também depende do pH da solução. Então, a forma mais básica, né, a gente vai encontrar exatamente em pH básico. Por quê? No pH básico eu tenho excesso de OH- que desloca esse equilíbrio para a esquerda. Então, nós temos majoritariamente esta espécie em solução. Quando o pH for mais ácido, eu vou protonar essa base, né? Então, majoritariamente, eu vou ter esta espécie em solução. Então, aqui, pH mais ácido. Ok? Se nós fôssemos deduzir, né, nós chegaríamos na seguinte expressão. No caso da base, nós teríamos Kb OH- mais Kb. No caso de associação da base, nós teríamos aqui OH- dividido por Kb mais OH-. Né? Por se tratar de base, a gente constrói o gráfico em função do POH. Né? Pode ser feito em função do H+? Pode. Basta você substituir aqui a concentração de H+, né, calculando a partir do equilíbrio de altionização da água. Tá? Então, usando essas duas expressões, a gente chega num gráfico semelhante ao gráfico anterior, né? Só que nesse caso, vai se tratar da constante de ionização da base em função do pOH. pOH aqui nós temos uma concentração muito alta de base, o pOH em 14 é uma concentração muito baixa de base. Então a gente teria gráfico fazendo isso aqui, outro gráfico. Essa fórmula aqui ela corresponde a 1 menos alfa A. Se você fizer 1 menos alfa A, você vai ver que a dedução vai dar exatamente esta expressão. É assim que nós calculamos os dois graus. Esse é o grau de ionização da espécie e esse é o grau de associação da espécie. No caso da base, é exatamente a mesma coisa. Tá? Esse alfa B nada mais é do que 1 menos alfa BH+.
Vamos deduzir aqui. Não fiz no anterior, vamos fazer nesse aqui para a base para vocês verem como que é feito esse cálculo. Então, alfa B, ele é o mesmo que 1 menos alfa BH+. Lembra que eu falei para vocês que a soma dessas frações tem que ser igual a 1, né? Não pode passar de 1. Então, se eu for substituir, ficaria 1 menos alfa BH+, ó, é KB dividido por OH- mais KB. Vamos lá. Alfa B é igual. Vou tirar aqui o MMC, que vai dar OH- mais KB. Aqui é como se tivesse 1. Esse dividido por esse, ele mesmo, vezes 1. Então, aqui vai ficar OH- mais KB. Menos, agora, esse aqui dividido por esse, dá 1 vezes KB, próprio KB. Olha aqui que KB positivo, KB negativo corta, e aí nós temos a expressão OH- dividido por OH- mais KB. Exatamente a expressão que eu tinha mostrado aqui para vocês, tá? Dessa forma que a gente calcula, porque alfa B mais alfa BH+ tem que ser igual exatamente a 1. Ok? Bom, essa foi a aula referente ao grau de ionização, como que a gente calcula o grau de ionização e como que a partir do grau de ionização nós construímos as curvas, né, para justamente avaliar a quantidade dessas espécies, né, conjugadas ou associadas estão presentes em função do pH da solução. Até a próxima aula.